Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Louvado seja Deus. Podem se sentar e adorem ao nosso Deus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, a raiz de Davi. Louvado seja Deus. Glórias, glórias, glórias. Louvado seja Deus. Eu vou dividir essa mensagem em 3 partes, para que a gente possa entender. Primeira parte, a desobediência de Jonas. Segunda parte, as consequências da desobediência. E a terceira parte, a oração de Jonas. Louvado seja Deus. Nós conhecemos muito bem essa história de Jonas. Uma história de desobediência, mas também uma história de milagre. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jonas se levantou, mas Jonas não se levantou para fazer a vontade do Senhor, mas para desobedecer a vontade do Senhor. Jonas não se levantou para a obediência, Jonas se levantou para a desobediência. Jonas não se levantou para a bênção, Jonas se levantou para a maldição. A palavra vai dizer que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Olha o que diz o texto no versículo 2, ainda do capítulo 1. Aliás, no versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, amados, o que temos aqui? Deus, ele fala para Jonas: vai à grande cidade de Nínive e prega a minha palavra em Nínive, porque grande é a malícia daquele povo. Mas Jonas, ele não obedece a palavra de Deus. Jonas, em vez de obedecer a palavra de Deus, Jonas, ele foge da presença de Deus. A verdade é que Jonas, ele conhecia o grau de alta periculosidade dos ninivitas. Jonas também, ele sabia do grau de piedade e de misericórdia de Deus. Jonas tanto tinha medo de ir
a cidade de Nínive, como também Jonas não queria pregar a palavra de Deus aos ninivitas, porque Jonas sabia que o seu Deus era um Deus de misericórdia, que Deus poderia se arrepender e perdoar o povo de Nínive. Então Jonas, temendo também aos ninivitas, ao povo de Nínive, Jonas, ele se vê diante de um problema, porque aquele povo de Nínive era um povo bárbaro. Então Jonas se vê diante de um problema, e quando Jonas se vê diante desse problema, o que Jonas faz? Jonas, ele foge do problema. E não é diferente, amados. Quantas pessoas, quando se vê diante de um problema, ao invés de encarar o problema, foge desse problema. Assim foi Jonas. Jonas também, ele não temeu a Deus, ele não confiou no seu Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus diz: vai até Nínive, vai até a grande cidade de Nínive. Então Jonas, ele teve medo. Jonas teve medo de Nínive, de ir à cidade de Nínive, teve medo dos ninivitas, mas Jonas não temeu a Deus. Diante do problema, Jonas achou melhor ele fugir desse problema. Só que quando ele fugia do problema, ele estava, na verdade, fugindo da presença de Deus, e não devemos fugir da presença de Deus. Nós temos que, na presença de Deus, encarar o problema, a situação. Infelizmente, muitos, quando vê o problema, não encara, foge do problema. Jonas, ele vai e ele compra uma passagem, ele entra naquele navio e ele vai se esconder naquele navio. Então, infelizmente, muitos pensam assim. Tem situações que nós lutamos, tem situações que nós encaramos, mas tem situações que às vezes nós achamos que não tem jeito e, de certa maneira, fugimos dessa situação. E essa história de Jonas, uma história de desobediência que vai trazer consequências, é semelhante a muitos casos que nós conhecemos e que até já vivemos esse tipo de caso. Quando vemos um problema, corremos do problema. Ao invés de bater de frente com o problema, nós fugimos do problema, achando que aquele problema vai passar, ou até achando que não tem jeito. Quantas situações, às vezes até na nossa família, um familiar nosso, que nós estamos orando, e uma situação de fato difícil, uma luta difícil, e às vezes achamos que não tem jeito para essa luta, e entregamos essa luta, cruzamos os nossos braços. Muitas das vezes não confiamos no nosso Deus, assim como Jonas. Jonas não confiou. Jonas teve medo também. A história vai mostrar que Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado por Deus. Mas em contrapartida, Jonas também teve medo do povo de Nínive. Então, às vezes, o homem tem medo do homem, tem medo de situações, às vezes tem até medo de espíritos imundos, mas não tem a Deus, não tem medo de Deus. Então Jonas, diante dessa situação, ele foge da face do Senhor, ele vai até esse lugar, ele compra uma passagem, ele entra nessa embarcação, uma embarcação que estava indo numa direção contrária à sua missão. Então Jonas, ele estava fugindo da situação, achando que fugir daquela situação ia resolver, mas ele se esqueceu que quem chamou ele foi Deus.
E diante da face de Deus, ninguém pode fugir, porque os olhos de Deus, a Bíblia diz que são como chama de fogo, que nada pode permanecer oculto, porque Deus ele vê todas as coisas, ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Jonas agora ele entra naquela embarcação para fugir de diante da face do Senhor. Mas a palavra vai dizer que Deus ele enviou um vento tão forte, que surgiu no meio do mar uma tempestade enorme. Tempestade essa que a embarcação perdeu o controle, e a situação daquela embarcação ia ser de alta destruição. A palavra vai dizer, louvado seja Deus, que aquela tempestade foi uma tempestade tão grande que os marinheiros ficaram desesperados. E essa situação, essa tempestade aconteceu por causa da desobediência de Jonas. Eu quero dizer que quando nós desobedecemos a Deus, consequências vão surgir. Muitas das vezes nós não queremos encarar um problema. Às vezes até um problema que não é tão grande, mas quando é aquele problema grande, nós não queremos encarar, nós não queremos bater de frente, e nós fugimos do problema. E quando fugimos do problema, as consequências podem ser grandes. E foi isso que aconteceu com Jonas. Quando Deus manda Jonas ir a Nínive, a palavra vai dizer: levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive. Era uma cidade grande, tinha muita gente. Pega contra ela, clama contra ela, porque a sua maldade. Então dá para entender que a situação ali era uma situação difícil, uma situação descontrolada. Mas Jonas, ao invés de, na presença de Deus, encarar aquela situação, confiar em Deus, Jonas ele foge de uma situação chamada a grande cidade de Nínive, e agora ele vai ter que encarar uma grande tempestade, uma situação ainda maior. Então aqui é a segunda parte da mensagem, são as consequências de fugir da nossa missão, são as consequências de desobedecer ao nosso Deus. Quantos irmãos existem que são desobedientes e por isso paga preço, e paga preço alto pela desobediência, pela rebeldia? Então Jonas, quando ele entra naquele navio, ele vai lá para dentro do navio e vai para um lugar bem aconchegante, e ele vai ali, ele agora se sente que ele está de boa, porque para ele o ruim era entrar em Nínive. Ele preferiu entrar no navio, ele preferiu deitar no navio, ele buscou o descanso. Ele achou que nada ia acontecer, mas a desobediência traz grandes consequências, independente da desobediência, porque aqui, nesse lugar que nós vivemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Assim é a vida. Não pense que alguma coisa vai passar sem que Deus venha cobrar. Então, quando Jonas estava ali no bem bom, naquela embarcação, Deus enviou um vento. A palavra vai dizer, louvado seja Deus. Quer ver? O Senhor, no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha as consequências da desobediência. Crente, não desobedeça em nada, seja no trabalho. Se você for filho, não desobedeça ao seu pai, sua mãe. Se você é um funcionário, não desobedeça ao seu superior ou superiores. A vida é assim. O cristão ele tem que dar exemplo, ele tem que viver na obediência, para que o seu Deus seja glorificado, exaltado através da sua vida. E desobediência só traz consequências. E quando Jonas agora ele vê essa situação, os marinheiros desesperados, pegando as suas fazendas, as suas bagagens e lançando no mar,
porque aquele navio ele ia se partir ao meio, ele ia afundar, e as consequências da desobediência de Jonas foi tão grande que as pessoas que estavam com ele já começaram a sofrer perdas, a sofrer danos, porque aqueles marinheiros começaram a lançar os seus pertences no mar. Olha o grau de consequências que a desobediência ela produz. Você desobedece, a sua família vai pagar um preço por causa da sua desobediência. Quando você é uma pessoa abençoada, a sua família vai ser abençoada. Mas se você for uma pessoa que faz aquilo que não agrada a Deus, você vai pagar um preço, e às vezes as pessoas que estão ao seu lado pagam um preço também. Então aqui os marinheiros já estavam sofrendo por causa da desobediência de Jonas. Desobedecer ao homem já é difícil. Pior ainda, desobedecer a Deus. E aqueles marinheiros, louvado seja Deus, ali, desesperado, e o mestre ali dos marinheiros, ele vê Jonas dormindo. Como é que pode uma situação como essa? Tem gente que fala assim, irmãos, entrega na mão de Deus, aí cruza os braços. Você pegar o seu problema, você quer jogar no colo de Deus? Ou achar que Deus vai jogar no seu colo a bênção? Tem que lutar, tem que encarar, tem que partir para cima, tem que resolver, tem que se arrepender. Homem dormente, não está vendo o que está acontecendo? Levanta e clama ao teu Deus, talvez o teu Deus tenha misericórdia de nós. E ali a palavra vai dizer que eles lançaram sortes, porque eles sabiam que o que estava acontecendo ali era algo sobrenatural. O mar que estava calmo, de repente acontece algo que, segundo a natureza, não era para acontecer aquilo. E eles lançaram sorte entre eles e caiu exatamente em Jonas. E ele disse: o que você fez? Quem é você? De onde você veio? O que você faz? E Jonas diz: eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. E Jonas ali ele vai contar, irmãos, vai contar aos marinheiros sobre a sua desobediência, que Deus falou com ele: levanta, vai até a grande cidade de Nínive e prega lá a minha palavra, porque a sua maldade, a sua malícia, o seu pecado subiu até a minha presença e eu desobedeci. Ao invés de obedecer a Deus, eu fugi da face de diante de Deus. Eu quero dizer que às vezes, ao invés de nós obedecermos a palavra do nosso Deus, nós desobedecemos a palavra do nosso Deus, achando que nada vai acontecer, mas depois vem as consequências, o preço a pagar. Vem dobro, às vezes vem triplo, às vezes vem 7 vezes mais. As consequências é duro, irmão. Nós temos que viver uma vida de desobediência. E diante daquela situação, Jonas sabia que era por causa da presença dele, da desobediência dele. E Jonas diz: olha, vamos resolver isso aí. Me lança no mar, que isso vai parar. E foi o que aconteceu. Pegaram Jonas, jogaram Jonas no mar. E aquela tempestade se acalmou. Mas eu quero dizer também que Jonas eles estavam achando de malícia. Quando Deus chamou Jonas, Jonas fugiu, achando que ia ficar de boa. Agora quando Jonas vê essa tempestade, o que é que Jonas faz? Me joga no mar, que vai tudo se acalmar. Jonas sabia que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de amor, e que Deus não ia deixar ele morrer, que Deus ia acalmar a tempestade. Uma vez a tempestade acalmando, ele poderia voltar para o barco, ficar boiando, dormindo lá boiando, e voltar para a sua terra. Ele só não esperava que Deus enviasse um peixe grande. Jonas, você tem que pagar a sua consequência, Jonas. Você está muito cheio de malícia, você está muito cheio de conversa de mentira, você está pensando que eu vou acabar o mar e você vai ficar boiando nas águas do oceano. Deus acalmou aquele mar por causa daqueles marinheiros, mas Jonas teve que pagar um preço. E a palavra vai dizer que Deus enviou um peixe
E agora a situação de Jonas agora se agrava muito pior, porque dentro daquele peixe provavelmente ele ia morrer. Não tem como, gente, um homem ficar dentro de um peixe e sobreviver, ser engolido por um peixe e sobreviver. Eu quero aproveitar aqui e abrir um parêntese, que é essa questão de Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Há muita discussão acerca disso. Se é possível, se não é possível, um homem sobreviver dentro de um peixe. Eu só digo uma coisa, outros também discutem se o texto é literal, se realmente aconteceu assim como nós lemos, ou se o texto é figurativo. Eu quero dizer que o texto é literal. Foi exatamente dessa maneira. O texto não é figurativo, mas eu quero dizer que é impossível um homem permanecer 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Mas Jonas, já que o texto é literal, então por que, pastor, Jonas sobreviveu? Porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe e sobreviveu, porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem todo poder, e Deus realizou este milagre na vida de Jonas. Porque o nosso Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então o que aconteceu aqui, diante de tanta desobediência, foi um milagre da parte de Deus. Não há como um homem sobreviver dentro de um ventre de um peixe. Mas Jonas tinha que pagar o preço. Mas Jonas é um homem de Deus. E Jonas, quando ele se vê dentro daquele peixe, ele percebe também que ele está vivo. E agora Jonas, de dentro das profundezas daquele peixe, o que é que Jonas vai fazer, gente? Jonas agora ele se arrepende, ele vai orar. Ele vai orar. Olha o que diz a palavra, louvado seja Deus. No capítulo 2, no versículo, eu vou ler o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e ouvistes a minha voz. E no versículo 5 diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Louvado seja Deus. Jonas, ele clama do ventre da morte, e Deus ouve a oração de Jonas e ordena aquele peixe que vomitasse a Jonas na areia da praia. Eu quero dizer, irmãos, para finalizar essa mensagem, que o ventre desse peixe, como Jonas falou, que Jonas, ele orou, clamou do ventre da morte, independente da situação. Porque o ventre desse peixe aqui, ele vai representar também o inferno. E vai representar também aquela situação que parece, aos olhos naturais, que não tem solução. E nós podemos imaginar em nossa mente diversos tipos de situações ao comparar com Jonas no ventre do peixe, muito conhecido como aquele que clamou das profundezas da morte, independente da situação. Se você desobedeceu, se você não desobedeceu, ou se alguém desobedeceu, mas você vai interceder por essa pessoa, eu quero dizer que se você clamar a Deus, ainda que seja do ventre da morte, ainda que seja das profundezas do inferno, Deus é poderoso para ouvir o teu clamor e abençoar a sua oração. Não se esqueça do poder da oração. Não se esqueça, independente da situação, se você errou, se você não errou, clame a Deus, ainda que seja na terra, debaixo da terra, no ventre de um peixe, nas entranhas de um peixe, ou no inferno, ou no hospital, ou numa cadeia, ou numa enfermidade, seja onde for, clame a Deus, que Ele é poderoso para ouvir a tua oração e te abençoar. Louvado seja Deus. Deus é poderoso, amados, e misericordioso para nos abençoar
quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos e clamamos ao nosso Deus por socorro. Louvado seja Deus.